Boa noite, gente. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho da doutrina espírita, para falar de Jesus. O tema que nós vamos abordar nessa noite vai ser a família. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito da família e para dar início, para a gente começar a sintonizar, né, com Deus, nós vamos fazer uma leitura por Emmanuel e Chico Xavier. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve inverter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. E é assim, envolvidos por essa leitura de Emmanuel, que damos início à nossa noite tão abençoada com uma prece. Pedimos que nesse instante todos elevem os seus pensamentos a Deus. Fechem os olhos materiais ou não. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Nesse instante, pedimos a Jesus que envolva-nos e também a vocês que estão do outro lado da tela, os seus familiares, amparando, cuidando e permitindo que esta noite consigamos passar a mensagem do Cristo, a mensagem de Deus a todos os lares. Peço também o amparo da minha madrinha Nina Arueira, um espírito muito querido, que tem me ajudado muito nas minhas reflexões em torno do Evangelho. E é assim, envolvidos por esse amor infinito dos benfeitores, que damos início ao nosso estudo da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Aline. Eu frequento o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Tupaciguara. E hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de família. Bom, quando a gente fala assim de família, na hora a gente pensa assim num conjunto muito grande de pessoas, não só naqueles que tem na nossa casa, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, o marido. E a gente estende isso, né, para os nossos outros familiares um pouquinho mais distante e, por que não, para os amigos, aqueles que a gente não entende a ligação que nós temos com eles. E é interessante que lá no livro Laboratório de Almas, lá na contracapa ainda, antes do sumário, tem uma frase interessante que fala assim, ó: elementos tão diferentes podem reunir-se no lar, a família. Por isso, torna-se um fabuloso laboratório das almas. Olha que interessante. Pegando esse contexto e lembrando que a família, a nossa primeira escola, é nela que a gente aprende, né, a falar, a andar, a viver em sociedade, naquele pequeno núcleo, para mais tarde a gente poder abranger, ir para a escola, ir para o trabalho, conhecer pessoas novas. E pensando nisso tudo, nós vamos pensar na família segundo o Espiritismo. Como que é essa família segundo a doutrina espírita? Na nossa família, a maioria das famílias
elas têm espíritos simpáticos, aqueles que se afinizam, e lá no plano espiritual fala assim, ó, gosto tanto de você que nós vamos reencarnar junto. E também tem famílias que lá no plano espiritual falam assim, ó, apesar de tudo que nós passamos naquela vida pretérita, eu te aceito. Ou vice-versa, fala assim, olha, eu sei de tudo que você fez, mas ainda assim eu te quero perto de mim. Então a gente tem essa família que é envolvida pelos laços de amor, mas também vemos famílias que são envolvidas pelo ódio, né? E isso tudo nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 14, honrai pai e mãe. E aí nós vamos também pensar naquelas pessoas que não são da nossa família consanguínea, nesse item, que aqui vai falar de parentesco corporal e também do parentesco espiritual. Nós também vamos pensar naquelas pessoas que nós não temos o mesmo sangue que ela, mas às vezes nós temos mais afinidade, mais amorosidade do que com os nossos de dentro de casa. E aí nós vamos lembrar de um livro que chama Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 14. Nessa obra vai falar de Marcela e Ildeu. Eu não sei se vocês já leram, mas conta-se que Marcela e Ildeu, eles eram casados, né, numa outra existência, e o Ildeu, ele sempre foi aquela pessoa indisciplinada, irresponsável, que queria uma vida fácil, que queria farra e brincadeira. Então, ele se apaixona por uma outra moça, separa-se da Marcela e vai viver esse romance. Essa moça, ela cuida de uma irmã, que quando na separação dos pais, ela ficou aos cuidados da irmã. Então, era uma jovenzinha e uma já moça. Então, o Ildeu sai da casa da Marcela, vai viver esse amor, né? E quando a outra irmãzinha cresce, ele também fica com ela. E mais tarde, ele faz com que as duas comecem a se prostituir. Então, ele arruina a vida moral, né? A vida familiar dessa família. Lembrando que ele separou-se da Marcela. A Marcela encontra-se um rapaz muito amoroso e se une a ele. E ele é uma pessoa muito boa, então eles vivem muito felizes. Passa-se alguns anos e o Ildeu fica muito doente. E aí de quem que ele lembra? Da Marcela. Ele fala assim, olha, eu vou voltar lá, porque eu tive uma esposa maravilhosa, uma esposa que vai me apoiar. Então eu vou voltar, ela vai cuidar de mim, porque agora eu preciso, meu corpo precisa dela, né? Ele pensou até assim, em sacrificá-la, né? Então ele volta. Quando ele chega, ele encontra a Marcela feliz ao lado de uma outra pessoa. E o que ele faz? Ele assassina o novo companheiro da Marcela. E aí causa aquele transtorno todo. O tempo passa, eles desencarnam. E agora, nessa existência, a Marcela aceita mais uma vez ser esposa do Ildeu. Agora, eles têm 3 filhos. O Roberto, a Márcia e a Sônia. Eu acho que é isso mesmo. Posso estar errada com um dos nomes, mas é isso mesmo. Roberto, Márcia e Sônia. O Roberto é um garotinho de 9 anos. Protetor da mãe ao extremo. Sabe aquelas crianças que ao choro da mãe ele vai lá secar as lágrimas? E que tem todos os cuidados? Esse é o Roberto. As duas ainda são muito jovenzinhas, muito pequenininhas. E o Ildeu é um ótimo marido. Ele fez um compromisso no plano espiritual, né? De se casar, de formar essa família. Ele é um ótimo marido. Só que passa o tempo, ele começa a apresentar para Marcela as características, mais uma vez, de traição. Então ele arruma uma outra companheira, de nome Mara, e sai para se divertir com a Mara. Enquanto a Marcela continua a cuidar dos afazeres da casa, dos filhos, é amorosa na chegada dele, mas ele passa a não ter cuidado nenhum com ela. Só que ele ama infinitamente as meninas, as 2 filhas. Mas ele odeia o filho. Eles têm uma rivalidade muito grande. E numa chegada do Ildeu, a Marcela fala assim, olha, Ildeu,
Aqui em casa tá precisando de muita coisa. A gente precisa fazer compra. Já tá faltando muitos itens alimentícios para as crianças. Ele fica enraivecido, ele fica com muita raiva, com muito ódio. Ele fala muita coisa para ela. Nesse momento vem o Roberto, abraça a mãe e também é insultado pelo pai. Vira aquela confusão que a gente pode até imaginar como que foi. Então a Marcela fica muito triste. E no meio disso tudo, dele envolvido com a Mara passa a enviar cartas para Marcela, contando dos encontros. Aí ela fala assim, olha, eu me encontro com o Eudeu, a gente sai, a gente namora, conta detalhes. Só que a Marcela é aquela esposa que... Sabe aquela pessoa que fala assim, eu casei, eu preciso permanecer com meu marido pelo resto da vida. E para que o marido não tenha conhecimento disso, ela lê as cartas com muita dor e sofrimento. E depois disso ela queima as cartas. E o tempo passa, ele continua a lembrar da Mara, só que ele não vê outra saída porque ele não podia se separar da esposa. Ele amava infinitamente as filhas e ele sabia que numa possível separação, a Marcela ficaria com as crianças. E aí ele não teria chance alguma de ficar do lado daquelas que ele mais ama. Então ele arma um plano, ele fala assim, eu tive uma grande ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar a Marcela, mas de uma forma que vai parecer que ela suicidou. Só que eu não posso fazer isso agora, porque nós estamos em guerra, muitas pessoas sabem que a gente briga demais, e imediatamente eles vão achar que foi eu que matei ela. Então eu vou baixar a guarda, vou ser um marido exemplar agora, e assim, com o tempo, eu planejo tudo e executo o meu grande plano. Nesse instante, nós somos imã. Então a gente puxa para perto de nós espíritos que vão nos auxiliar, mas também espíritos que querem se agarrar a nós por ideias que nós temos no dia a dia que não são muito legais. E aí ele começa a atrair espíritos envolvidos pelo assassinato, né? Ele gosta de beber um licorzinho, uma bebida alcoólica. Ele atrai todos esses espíritos para ele, fortalecendo a ideia. Então ele começa a colocar o plano em prática. Ele vai ser um bom marido por um tempo. Só que o que ele não espera é que a Marcela, como todos nós, não estamos sozinhos. E ela tem um amparo espiritual brilhante. Então nesse instante ela é amparada e reforçam os cuidados no lar dela. Silas, que é um benfeitor que a protege, envia outros espíritos para auxiliar, para protegê-la. Enquanto Silas estava numa outra região, cuidando de outras pessoas, ele é avisado que naquele dia, num dos dias, nesse dia, o Eudeu vai matar a Marcela. Ele fica desesperado e fala assim, mas não vai mesmo, vamos para lá. Então ele corre para a casa deles, o plano já está armado, a Marcela já está dormindo, a arma já está carregada, as crianças já estão dormindo. Só que ele precisa ajustar os últimos detalhes. Nesse ajuste, a espiritualidade vê uma brecha. E eles decidem, como as crianças estão dormindo, ele chama a Márcia, ainda dormindo, né, em sonho, ele chama a Márcia e mostra para a Márcia. Eu acho tão interessante que nessa parte do livro, eles nos contam que os nossos pensamentos, eles são como se fosse um objeto. Então ele mostra para a Márcia esse acontecimento. E ela volta rapidamente para o corpo, em questão de segundos. E ela acorda como se num pesadelo, porque foi, né? Ela acorda e fala assim, não mate, não mate, não mate. Mas ela grita tanto, de forma que todo mundo acorda. E ele, como ele é encantado com essas crianças, ele vai de imediato ao socorro da filha. Abraça a filhinha, coloca a arma no chão. E a esposa chega no quarto, vê essa cena e vê a arma. Como ela tem esse instinto de proteção, ela pega essa arma para guardar, termina de cuidar das crianças, chama o Eudeu no canto e fala assim, meu amor, por que você ia fazer isso? Você ia suicidar-se. E ela fala com lágrimas nos olhos para que ele não faça isso. Se ele quisesse largar dela e viver a vida dele com a Mara, que ele podia, mas que ele não precisa suicidar por conta disso. Nessa hora ele é envolvido por um sentimento muito grande de amor e piedade, e ele aproveita também dessa situação e afirma que realmente era isso que ele tinha em mente, ou suicidar ou desquitar.
Então ela dá para ele como se fosse uma carta de abolição. Você que sabe, você pode separar de nós, eu cuido das crianças, eu trabalho, eu vou conseguir, pode viver sua vida. Ele adormece e ela também, em prantos de choro. Só que como nós dissemos, nós não estamos sozinhos. Então nesse momento, os benfeitores aproveitam para auxiliá-la, para ampará-la, para falar com ela, para confortá-la em sonho. E aí eles falam assim, olha Marcela, não tenha medo disso, minha filha. Ergue-se. Aproveita esse amor imenso que você tem pelos seus filhos e você vai conseguir. Nós estaremos com você. Não te faltará nada. Não tenha dúvidas disso. Nós te ajudaremos. A Marcela adormece e ele também. E depois que eles saem desse quadro, os benfeitores vão conversar entre eles, né? E um fala assim, nossa, mas que coisa, né? Por que isso? E aí o Silas explica. Lembram daquelas duas irmãs que ele aliciou, depois conseguiu que elas se prostituíssem? Elas são essas duas filhas dele agora, a Sônia e a Márcia. Por isso que ele tem esse amor e esse cuidado com essas duas. O Roberto, o filhinho, é aquele marido da Marcela na outra existência que a fazia feliz e ele tirou-lhe a vida. Então agora ele veio como pai para cuidar dessa vida que ele tirou no pretérito. E a Marcela continua essa esposa abnegada. Visualizando essa cena, olha só o ajuste que a espiritualidade fez junto aos integrantes da família para que fosse resgatado essa família, essa vida, né? Apesar da desistência do Ildeu, porque ele desiste, né? Ele desiste da tarefa. E eu achei uma frase muito interessante também, ainda nesse capítulo 14 do Ação e Reação, lá no finalzinho, Silas fala assim, olha, quem se retarda por gosto, que é o caso do Ildeu, porque ele não quer evoluir, nós temos o nosso livre-arbítrio, apesar do compromisso que ele fez da família, ele decidiu aqui na Terra a se entregar aos desejos momentâneos, aos momentos, às vicissitudes, e não seguir o seu plano reencarnatório, né, em família. Apesar disso tudo, olha só a frase, quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. Porque aquela esposa e os filhos, eles vão seguir a vida, avançarem. E, infelizmente, ele vai ficar estacionado, ele não vai, né, a gente não regride, né? Ele não vai regredir, mas ele não vai evoluir a partir daí. E aí, visualizando essa cena toda, Kardec pergunta aos espíritos assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Quando eu li essa pergunta pela primeira vez, eu fiquei pensando e refletindo que, assim como a família de Ildeu e da Marcela, que desmoronou de alguma forma, né, que acabou não dando certo, nós conhecemos tantas famílias que não dão certo também, que vivem em guerra, que acabam decidindo um ir para cada canto. Eu fiquei pensando, talvez até bacana, até legal, que em algum dia as famílias se desfizessem. Mas quando eu li a resposta dos espíritos, olha o que eles dizem. Se relaxassem os laços de família, seria uma recrudescência do egoísmo. Nós já temos assim, nós já somos pessoas que às vezes pensamos só em nós, que não conseguimos pensar em grupo, que não conseguimos pensar num todo, na humanidade. Imagina se afrouxar os laços de família. Se de repente Deus falasse, não, tá tudo certo, não vai ter família mais. E aí? Aí que nós seremos mais egoístas, aí que a gente vai deixar de pensar na gente. Né? E os desafios, na maioria das vezes que nós encontramos, alguns dos desafios nós já programamos, mas outras coisas que têm acontecido nas nossas vidas, somos nós mesmos que procuramos os nossos problemas. Nós que construímos isso tudo. E aí, quais são as funções, então, da família? O que a família tem de função? Para que serve? E aí nós vamos ver que a família, lá nas perguntas 208 e 209,
do Livro dos Espíritos explica muito bem isso. Mas a família tem duas funções, nutritiva e normativa. O que é a parte nutritiva? É a parte de proteção, do alimento, do afeto, da educação, da espiritualidade, da instrução. Essa é a nossa tarefa quanto à família, quanto a pais, quanto a avós, tios. Então nós temos essa função para oferecer aos pequeninos. E além disso, a normativa, que é a de orientar, das responsabilidades, da disciplina, do respeito, das regras, da autonomia, dos limites. Nós, quanto famílias, como líder de família, eu tenho filhos e eu tenho um dever muito grande perante os meus filhos. E eu descobri, eu acho que a maioria de nós descobrimos nesse tempo pandêmico, o valor das nossas famílias. Eu estive falando ontem com uma pessoa que eu não sei se ela está assistindo agora. E ela falou assim, a gente falando, né? Eu falei para ela sobre o tema, que nós falaríamos de família. Ela falou assim, Aline, como essa pandemia me ajudou a amar minha família. Como essa pandemia me ajudou a enxergar os meus filhos. Eu não os via. Eu olhava para eles, mas eu não os via. Olha que interessante. E olha que ela falou isso, ela foi embora, e eu fiquei pensando. Porque normalmente nós encontramos os nossos familiares no dia a dia na nossa casa. Mas a gente tem olhado com o olhar de compreender o que ele está sentindo, o que ele está precisando. Nós estávamos correndo tanto que a gente não enxergava isso. Agora que nós aquietamos um pouquinho, a gente consegue enxergar os nossos filhos com os outros olhos, os nossos familiares, até as pessoas que estão longe de nós. Porque outro dia eu estava conversando com uma amiga, que para mim também é uma irmã, eu a vi, né, eu fiz uma ligação de vídeo, eu a vi e falei para ela, você não tá bem, algo está acontecendo. Então você começa a ter uma sensibilidade maior. Eu acho que, como nada é por acaso e tudo tem um propósito muito maior do que a gente consegue enxergar, um dos propósitos de aquietarmos é para que a gente possa enxergar os nossos entes tão queridos e tão amados, né, que é a nossa família, que é essas pessoas que estão próximas de nós sempre. Eu fiquei pensando também, outra coisa que eu fiz, que muito melhorou aqui em casa nesse momento, eu promovi, porque nós fazemos o culto semanal, uma vez na semana. Só que nesse momento pandêmico nós estamos fazendo ele diário. E eu confesso para vocês que tem nos feito um bem tão grande, porque é nesse momento que a gente coloca, por exemplo, em prática. Eu leio sempre, porque eu tenho uma casa com 2 adolescentes e uma criança. O que eu faço na hora do culto? Antes eu levava o evangelho, né? E o livro dos Espíritos, e às vezes um livro de mensagem. Era isso. E eu via que eles não tinham o entusiasmo que eu tinha pro culto. Eu falava assim, peraí, o que tá acontecendo? É um momento tão legal. O culto é um momento em que a nossa casa vai mudar de padrão vibracional. Nós vamos conseguir, às vezes, alargar esse padrão para toda a nossa vizinhança, para toda a Tupaciguara. Por que eles não sentem isso que eu tô sentindo? E aí eu percebi que eu precisava falar a linguagem deles. Eu precisava falar alguma coisa que fosse do interesse. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho levado histórias educativas, trazido ela para Jesus. Sabe, conto essa história, dou um exemplo de Jesus. Às vezes trago até um vídeo, deixo eles levarem comida à vontade, porque esse é um momento em família. E às vezes, é claro que a gente não pode perder o foco, mas às vezes nessa hora é a hora que o filho lembra, nossa mãe, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Então, assim, é aquele momento de comunhão mesmo em família. E aí eu me lembro agora de uma frase que eu já disse ela várias vezes e eu vou dizer ela muitas outras. Um dia, Madre Teresa foi procurada por um jovem que queria mudar o mundo. Ele falou assim, olha, Madre, eu tô decidido, eu quero mudar o mundo, eu quero que o mundo seja melhor. E a madre vira para ele e fala assim, meu filho, você quer mudar o mundo? Ele quer, madre, eu tô decidido. Eu preciso ajudar esse mundo a ser melhor e tem que partir de mim. Ela falou, tem mesmo. Para isso, então, meu filho, volte para sua casa. Ame a sua família.
Assim, fazendo isso, o mundo vai ser muito melhor. Se a gente refletir sobre essa frase, é muito verdadeiro. Olhando pela ótica de pais e também de filho. De pai, eu tenho a chance de mostrar para os meus filhos os verdadeiros valores. Porque nós estamos num mundo, num momento em que o capitalismo fala tão alto, em que as pessoas estão jogando no ventilador as suas verdades sem conseguir olhar o outro de uma forma diferente. Mas se eu mostrar para o meu filho uma versão nova da vida, os valores verdadeiros, que é os que ficam, que é os que nós vamos levar, meus filhos vão passar isso para outras gerações e para outras gerações. Olha que bacana. Olha o quanto eu vou ter ajudado o mundo. Agora, pela ótica de filho. Eu vejo meu pai com tantas lutas, com tanta guerra, com tanta garra, com tanta garra, que mais tarde eu vou querer ser assim também. Eu vou querer ser uma pessoa que vai fazer a diferença no mundo. Mas aí eu vou fazer uma pergunta agora. Tudo isso que eu falei pra vocês é belo e lindo. Mas e se lá no meu seio familiar eu tenho um Roberto? O que é o Roberto? Quem lembra-se da história que nós contamos no início, vai descobrir que o Roberto e o pai não davam certo por espécie alguma, porque numa outra existência, esse pai, que não era pai, matou o Roberto. Se você tem um familiar difícil, um familiar que coloca uma barreira, sabe? Fala assim, olha, eu tento fazer o culto na minha casa, eu convido meus familiares, mas eles não querem participar. Se você tem esses, você faz parte daquele círculo que nós dissemos também no início, de familiares que são unidos para resgate. Então, se é um resgate, é uma tarefa. Olha que bacana. Então, é um desafio para mim. Eu preciso vencer isso. E eu preciso esperar o outro melhorar? Não. Eu preciso melhorar eu mesmo. Se ele é que não me fala bom dia, olha, eu falo bom dia na minha casa e ninguém me responde. Ainda assim, diga bom dia. Continue a dizer bom dia. Porque um dia esse bom dia vai mudar a sua vida. Gente, não tem nada a ver, mas eu lembrei de uma história tão interessante que eu vi uma vez. De uma grande empresa. E nas grandes empresas, onde trabalha muita gente, alguns de vocês podem trabalhar, nós somos uma grande família. Eu considero isso como família porque às vezes a gente convive mais com essas pessoas da empresa do que com a nossa própria família. E aí nessa empresa, todos os dias, um rapaz saía e falava boa noite pro porteiro. Boa noite pro porteiro. Ele era o único que falava boa noite. Os outros passavam numa pressa de ir embora, porque a hora que dá o horário, a gente tem uma pressa para ir embora. Muito grande. E aí, num desses dias, o porteiro não recebeu o boa noite. E ele falou assim, mas espera aí, o que acontece? Será que ele faltou? Mas ele não faltou porque ele me falou bom dia. Então ele foi procurar ele. Ele estava preso em uma câmara fria. Se por acaso o porteiro não sentisse falta dele, no decorrer da noite ele desencarnaria pelo frio. Olha a importância da gente cumprimentar amorosamente uma pessoa. Às vezes a gente passa no dia a dia, na correria da gente, que a gente não consegue enxergar os outros. Isso eu tô falando de fora. Agora, voltando para o nosso tema, que é família, faça um teste amanhã, ou hoje à noite. Faça com seus familiares o que você faz com o lá de fora. O quanto a sua vida vai mudar. Estou falando isso porque normalmente lá fora, por exemplo, no meu caso que eu trabalho na loja, lá na loja eu sou a Aline tão boazinha, tão legal, que sorrio para todo mundo, que falo bom dia, boa tarde, boa noite, vai com Deus. Será que eu tenho feito isso com a minha família também? Porque lá na minha casa, eu não preciso mascarar-me por completo, não só pelo coronavírus, mas é uma máscara diferente. Lá na minha casa eu não preciso dessa máscara, nem a do coronavírus e muito menos uma máscara falsa para fingir que eu sou a Aline boazinha. Aqui na minha casa eu retiro a máscara e eu sou a Aline de verdade. E é aqui que eu precisava ser uma Aline melhor. É daqui que sai a Aline boa lá pra fora. Só que normalmente a gente inverte e nós somos os bonzinhos lá fora. E aí a gente chega em casa, é como se a gente começasse uma sessão de tortura.
E aí não tá nada bom com ninguém, a paciência vai embora, o zelo vai embora e a gente perde a oportunidade. E aí a gente começa a desperdiçar as chances de cumprir aquela tarefa nossa, que é ali naquele laboratório primeiro. O Papa Francisco, um homem muito admirável, ele fala de família da seguinte forma: família é um grupo de pessoas cheia de defeitos, que Deus reúne para conviverem com as diferenças e desenvolverem a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, o direito e dever, limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos para evoluir. Olha tanto que o Papa foi sabido, porque o primeiro mandamento de Deus é que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos. Então, vamos lá, a gente tem amado o nosso próximo, aí nessa hora a nossa mente ela voa e vai para tão longe que a gente fala, eu tenho feito sim, eu tenho feito muita coisa boa. E agora nesse momento pandêmico eu não tenho feito não, mas eu tenho feito preces. Faço preces por todas aquelas pessoas que necessitam. Mas e na sua casa? Você está aproveitando esse momento para amar, para adquirir essa benevolência verdadeira, praticar essa caridade com o próximo mais próximo, que é o seu familiar? É um momento muito importante para a humanidade. É um momento em que a gente vai colocar em prática mesmo todos esses nossos deveres. E eu fiquei aqui pensando e me lembrei também, enquanto eu falava dessa frase do Papa Francisco, eu me lembrei da parábola do filho pródigo, que conta a história de dois irmãos totalmente diferentes um do outro. O que normalmente nós mães falamos assim, olha, eu queria tanto que o meu filho fizesse isso ou aquilo que o outro faz, mas a gente quer igualar os nossos filhos, nós queremos que eles sejam iguais, que eles sejam tolerantes, amáveis. Nessa parábola conta a história de dois filhos. Aquele filho que respeita o pai e segue todas as regras. E aquele outro filho super revoltado, que decide pegar sua herança com antecedência e sai. Ele gasta toda a sua herança. Ele vai para um país tão distante do seu pai, do seu irmão, para que não tivesse nenhuma notícia deles, mesmo que ele não queria. Mas, com o tempo, esse filho volta. E na volta desse filho, ele imagina que o seu pai vai ficar muito bravo e vai ler para ele o Sermão da Montanha. Só que o pai, nesse instante, ele coloca em prática aqueles sentimentos que nós falamos que são os verdadeiros e acolhe aquele filho, abraça, o beija, dá para ele as vestimentas, comida, ele manda matar o gado mais gordo para que faça uma festa enorme. Aquele outro filho, que é o bonzinho, que segue todas as regras, ele chega em casa e fica indignado. Como que o pai dele pode fazer isso com alguém que não deu valor à família e foi embora? E nessa hora, o pai fala uma frase tão linda. Ele fala assim, aquele meu filho, que é o seu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e voltou. Como que eu não faço uma festa? E o que fica para nós essa história do filho pródigo? O que fica para nós é que nós precisamos mesmo colocar em prática esses bons sentimentos dentro do nosso lar. Porque imagine, principalmente as mães que estão assistindo, um filho que desaparece por muito tempo e que você depois, quando recebe ele de volta, fica sabendo que ele passou fome, que teve vontade de comer a lavagem do porco que ele cuidava, porque ele teve que trabalhar e cuidava de uns porcos. Você já nem imaginava que esse filho estava vivo, esse filho volta. É claro que você vai abraçar e beijar esse filho. É claro que ele já aprendeu a lição, porque a gente não precisa chutar cachorro morto, ele voltou para casa, ele pediu perdão.
Ali naquele lar, ele tinha muito amor porque ele voltou. Se ele tivesse um medo extremo desse pai, ele não tinha voltado. Ele conseguiria trabalho e comida por onde ele passasse? Mas não, ele voltou porque ele sabia que esse pai ia perdoar e ia amar. Foi esse pai que educou ele com esses bons sentimentos. Vocês compreendem o quanto é importante que a gente, no decorrer da vida, a gente demonstre o amor verdadeiro pelos nossos próximos mais próximos? Hoje nós sabemos, temos ou não o controle da nossa casa, da nossa vida e dos nossos filhos. Mas amanhã talvez não. E o que nós deixamos para eles? O que eles vão levar dessa vida? O que nós construímos? Uma família e um lar, ele tem que ter uma base, um alicerce de amor. Às vezes a gente perde tanto tempo tentando demonstrar para os nossos filhos a nossa visão de vida, que a gente esquece de mostrar para ele que a nossa visão de vida junto a Jesus, compreendem? É deixar, principalmente nós que estamos estudando a doutrina espírita, é deixar que a doutrina espírita adentre o nosso coração. E que também ela consiga sair do nosso coração e chegar aos corações dos outros. É como se nós fôssemos o evangelho em pé. E para ser o evangelho em pé, na rua, é muito fácil. É muito fácil porque lá na rua eu não preciso demonstrar os meus maus sentimentos, ainda as minhas más tendências, porque a perfeição ela ainda não faz parte desse planeta. Mas e ser o evangelho lá no meu lar, iniciar esse processo. Pouco tempo antes da minha sogra desencarnar, ela disse sim pra mim. Eu falei pra ela, a gente tava conversando sobre bondade, sobre ser bom, valorizar o outro, alguns assuntos assim. Ela virou pra mim e falou assim, Aline, mas você já é boa? Falei, não, eu estou no processo. E a partir do momento que a senhora se colocar no processo, a vida da senhora vai melhorar tanto. É sermos dispostos a mudar. E que essa mudança comece perto dos nossos mais amados, que são os nossos familiares. Amigos, essa foi a nossa reflexão da noite em volta desse tema que muito temos que falar. Porque temos tantos tabus. Às vezes a gente fala assim, eu preciso ser amiga do meu filho, mas ao mesmo tempo eu preciso impor os limites para ele. Conheçam as parábolas de Jesus, conheçam o Evangelho à medida que vocês conseguirem, e vocês verão que se a gente conseguir ser amigo dos nossos filhos, ensinar para eles a doutrina espírita, mostrar para eles esse Evangelho do Cristo que é tão lindo. Essa passagem, por exemplo, do filho pródigo, que eu acho muito bonita de ser estudada, ela está no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o 32. É uma passagem muito linda de ser estudada. A gente sente vontade de chorar no encontro do filho com o pai, dessa volta. E nós precisamos que as famílias voltem a se amar. Às vezes, os nossos familiares não saíram de perto de nós ainda. Então, vamos aproveitar e vamos amar, vamos cuidar, vamos impor os limites, mas amando. E se eles já partiram e foram para Eles partiram antes de nós para a casa verdadeira, onde nós nos encontraremos em breve? Que nas nossas conversas mais íntimas a gente possa alcançá-los. Se precisar pedir perdão, aproveite e peça. Se for um abraço de saudade, vá ao encontro dele, lá no seu pensamento, e abrace. E beije seus entes mais queridos, enquanto é tempo. Nesse plano ou no outro. Precisa partir daqui primeiro, de dentro de nós. E para finalizar, eu quero ler para vocês uma fala também de Emmanuel,
muito interessante que vai finalizar bem esse momento para nós. Olha só. Emmanuel nos diz assim: nasceste no lar de que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que te eleges espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Programe tua meta. Busque o bem e viverás melhor. E é com essa fala tão bonita do nosso querido Emmanuel e psicografado pelo Chico, é que nós vamos encerrar pedindo que todos aí do seu lar, nesse instante, feche os olhos, eleve os seus pensamentos a Deus, rogando aos benfeitores o amparo de sempre, pedindo a Deus que os fortaleça nessa jornada terrestre, nessa escola chamada família, que nesse instante o seu lar seja visitado pelos benfeitores que nos assistem, a fim de fortalecer os laços de afetividade, de amor entre vocês, entre nós, e envolvidos por esse amor tão grande que nos chega nesse instante da mãezinha de Jesus, Maria, que o seu manto cubra os lares de todos, que o seu manto de amor cubra a nossa Tupaciguara e vá de encontro com aquelas pessoas que nesse instante estão em sofrimento, horas vitimadas por esse vírus novo, aqueles que perderam seus entes queridos, que eles possam ser abraçados, que eles possam ser amparados. E as pessoas, e esses espíritos, que já estão no processo para a volta para o lar verdadeiro, para a pátria espiritual, que eles também recebam um amparo que tanto necessitam. Agradecidos pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus e da amada Maria, encerramos os nossos estudos da noite. Eu quero aproveitar para agradecer ao Joãozinho por esse convite, falar para ele que eu me senti em casa e agradecer também a todos que acompanharam. E é isso, boa noite. Tenham um ótimo final de semana, né? Resto de semana e final de semana. Muita paz.